esse é Thiago Arcanjo, somos do Culto de Cultura e vamos falar de Turma da Mônica. Tu achou que a gente não ia falar sobre Turma da Mônica? Achou Não consigo fazer isso. Só para fazer. Tentamos. Vai. E aí? Como que a gente tem pra falar sobre o filme? Assim, eu acho que primeiro a gente poderia falar sobre nossa relação com a Turma da Mônica, né? Porque acho que o filme vai se basear muito naquela nostalgia do que a gente já conhece, né? E não se trata nem do público jovem que viu a Turma da Mônica jovem, mas eu acho que, pelo menos nós aqui adultos, enfim, o público adulto, ele tem uma proximidade, independente do filme ser, de certa forma, com toda essa pegada infantil, que é um pouquinho diferente do graphic novel, né? Mas é mais aquela nostalgia. Então, vamos falar um pouco dessa relação que a gente tem com a Turma da Mônica em si seria válido. Qual é a tua relação com a Turma da Mônica? Pois então, quando eu era mais novo, um pouco mais novo, eu não tinha acesso aos quadrinhos por questões econômicas e tudo mais. E também por não ter esse hábito de leitura. Porém, eu lembro quando eu viajava para São Paulo, eu via os meus primos com um baú, tipo um baúzinho cheio de gibi. E eu achava aquilo tão legal que ele tinha, tipo, quase como se fosse um tesouro mágico dele. Ele cuidava com muito carinho aquilo. E quando eu começava a ler, parecia tipo sempre uma história nova, parecia que eu estava vivendo aquelas aventuras. Então quando eu vejo... Que coisa fofa. Obrigado. Quando eu vejo o Turma da Mônica pela primeira vez, tipo no graphic novel, assim, no cinema, foi impressionante, assim, foi bem como tu disse. Eu tive a sensação de estar vendo Conta Comigo, de estar vendo Goonies, de estar vendo Stranger Things pela primeira vez, e foi muito bonito, foi muito nostálgico e bateu muito num sentimento assim de pureza, de voltar a um lugar que a gente viveu na infância tão bonito assim, foi bem legal. Eu acho que vai chover. Eu tô com fome. Eu tenho um plano infalível. Eu sou a dona da rua. Vou chorar. Vou chorar. Controla. Não, mas eu acho que é bem isso, assim, eu lembro, eu vi algumas, enfim, notícias, algumas críticas, e o pessoal falou muito de, meu pai assinava quando eu era pequena. Você era rico, meu amigo! Nossa! Mas, enfim, você teve uma infância feliz. Alguém teve. Mas eu lembro de não ter assinatura, mas eu lembro de a Turma da Mônica em si. Eu não li exatamente a Turma da Mônica, eu gostava muito dos da Magali, do Chico do Bento? Cascão, do Chico Bento. Porque, se eu não me engano, o Chico Bento e o Cascão foi em 82, que foi lançada a revistinha própria deles, né? E a da Magali em 89, né? Porque, enfim, a própria Mônica começa lá, quer dizer, o Cebolinha e a Mônica começam lá na década de 60 como tirinhas, né? E a gente vai ter ali, entre os anos 70 e 80, realmente a revista, né? Publicada pela Abril e depois pela Globo, enfim. É o principal, assim, de a gente verificar esse produto, né, visual no cinema, né? Olha só de onde é que saiu por toda a geração que passou e a gente conseguir ver isso na tela. É infantil, sim, é um filme que foi feito pro público infantil, pro pai levar o seu filho, a mãe levar o seu filho, né? Enfim, os titios levarem seus sobrinhos, porque realmente é um filme família. Foi feito com essa pegada, mas não me coloca, assim, uma negativa de não poder assistir. Tanto que quando eu vi, eu me emocionei, né? Nossa, porque a gente sim. vê, nossa, é a Mônica, é o Cebolinha e é o Cascão, né? E é a Magali. Então tu fica assim, com aquele olhar de nostalgia. E eu acho que é isso, né? A questão da geração fica mais visível forte, nessa né? questão. E o que eu achei interessante também, bem como tu comentou, como que pode os personagens, os clássicos, eles são tão afetivos, eles são tão bem
bem estruturados, que tu vê a personalidade deles nos atores. E isso eu achei interessante. E uma parte das entrevistas que tu vê da direção, ele fala que além da estrutura física, eles estavam procurando a personalidade de cada criança. Sim. Eles queriam achar o Cebolinha, a turma o Cebolinha, a Mônica, a Magali, o Cascão, que habitava dentro daquelas crianças. Isso eu achei interessante. Até o pessoal falou da equipe, né, Daniel Rezende, enfim, diretor. Isso. Enfim, em entrevista que a gente consegue ler na mídia, comentaram que as crianças eles nem conseguiam ver a Júlia, né, ou enfim, o outro menino. Eles viam um personagem mesmo de tão forte que foi o entrosamento dessas crianças, dessa equipe. E eles realmente compraram aquilo, né? Eles conseguiram vivenciar os personagens. Eu acho que foi isso que a gente conseguiu ver na tela e que foi tão emocionante, assim, de tu conseguir ver aquele personagem ter vida. Porque eu tinha visto umas imagens de programas lá da década de 80 em que tu tem, assim, a imagem, né? Eles têm até um programa com a Mônica, se eu não me engano, em que tem as lendas, enfim. Só que tu tem a imagem dela em desenho. Né? Então tu pensa, agora tu já consegue ter ela ao vivo, né? Tu tem uma personagem ali, tu tem uma atriz que ela pode viver essa personagem em outros filmes. Perfeito. E o público já comprou aquela personagem, aquele personagem, claro, né? Que nem o Cascão. O Cascão, nossa, eu acho ele um dos personagens. Ele ficou muito, muito engraçado. Tu achou o melhor? Eu adorei todos, porque todos, pra mim, todos são os personagens. Daí eu acho que vai mais de qual personagem que tu gosta mais. Tu gosta de Cebolinha, que sempre tem os seus planos infalíveis, né? Da Mônica, que pega o Sansão, rodopia e bate na gurizada, adora. O Sansão ficou maravilhoso, a textura do Sansão ficou ótima. Sim, a Magali com aquele monte de comida. E eu acho que é interessante que ela consegue passar aquela aflição dela por comida, não fica tão pesado, né? Por mais que tu vê que é uma ansiedade, que ela tá sempre ali, né, em volta da comidinha. Nervosa, me identifico. E uma coisa que é interessante é a busca dessas crianças no final para tentar vencer esses medos, né? Pelos laços, né? Enfim, daí pra gente entender, o filme é baseado na graphic novels feita por Vitor Cafage e Luca Fage, né? Claro, baseado na obra do Maurício de Souza. Sim, né? Enfim, o gráfico é intitulado Laço, Turma da Mônica Laços. E o filme é baseado nisso, né? O Floquinho, o cachorrinho do Cebolinha, se perde lá no bairro do Limoeiro. Nossa. E todos eles tentam, então, ir em busca do cachorrinho, né? Com o plano infalível do Cebolinha, mesmo que tudo dê errado, né? Eles vão tentar. E assim começa a aventura, né? Eles se perdem num parque e ali eles, enfim, tem muitos momentos de briga, de reconciliação. E é ali que tu acaba entendendo, né, a menção do que são os laços, né? Que podem ser várias coisas. E ali, pelo que dá pra entender, os laços de amizade que vão se fazendo ao longo da vida, que continuam. E é muito fofo isso. É um filme infantil, mas não importa. Eu chorei porque isso é lindo. Enfim, tocante. E então eu acho que o filme passou muito bem, assim, a ideia do HQ, né? Porque ele podia puxar algumas coisas dos HQs em si, de outros, né, antigos. Perfeito. Mas tu consegue ver que é uma leitura específica daquele graphic novels, né? O que é muito interessante, né? Porque a gráfica MSP veio, né, com essa leva de HQs com uma nova roupagem, enfim. Perfeito. Até o HQ Laços, ele tem um tom mais, assim, não digo sombrio, mas tu vê que é um pouco mais adulto, assim. Tu consegue ver que a história, né? ela é feita de uma maneira mais densa. Com um traço maravilhoso, né? É muito fofo. E que nota que tu dá pro filme, então? Eu não sei se trata de nota, realmente. Não, mas como a gente trabalha aqui com notas... Tem que dar nota, tem que dar nota e fazer uma média. Eu sei que é difícil... E tem que duplicar a meta, não. Não. Não vou duplicar a meta. Mas que nota que tu dá? Assim, eu acho que para um filme de produção nacional, importantíssimo, porque é uma bagagem aí de, enfim, muitos anos de história, né, em relação a Maurício de Souza,
vindo das tirinhas, indo pra uma produção em HQ, indo pra uma nova produção já com, né, com a Perfeito. MSP, indo pro visual agora. Então eu não posso simplesmente dizer, eu vou dar 8 pro filme, porque... Enfim, eu acho que esse filme na produção merece, no mínimo, uns 9, uma nota 9. Tá, concordo Sabe? contigo. Porque assim, é importante pro cinema infantil, pro cinema nacional e principalmente pros HQs, né? Pra essa leva bacana que vem da MSP, que vai abrir portas para outros daqui a pouco produtos visuais e que é importante para interagir com o público, né? A gente tem toda essa questão de lembrar da alfabetização, então daqui a pouco esses produtos vão estar também dialogando com esse público jovem. Tá. Então não vou dar menos que 9. Olha, eu também não dou menos que 9, porque eu fui e eu me senti como se estivesse junto com as crianças no bairro do Limoeiro, assim. E todos os easter eggs foram tão gostosos de assistir e foi uma vibe tão boa de estar naquele momento curtindo aquela experiência que eu me senti pertencente àquele universo do Maurício de Souza. Então, 9, 9, 18, média 9, excelente média. E chegou aquele momento, que é o finalzinho do vídeo. Mas eu queria falar uma coisa. Por favor. O que tu achou da cena do louco? Pois então, a Cena do Louco pra mim foi uma das melhores, porque a Cena do Louco consegue fazer onomatopeias visuais, isso pra mim foi impressionante. E pra mim, realmente, ele rouba a cena do filme, mesmo a narrativa nele sendo um pouco mais longa, mas foi muito bom mesmo. É uma das coisas que estavam comentando é que parece que a equipe ficou com medo de editar, né, algumas cenas que elas ficaram um pouco longas, até a questão do choro, né, do personagem, ou até do louco ficou um pouco longa, mas acho que ficou tão interessante que é outro personagem de HQ que tu fala assim, cara, podia ter o filme do louco, porque o Rodrigo Santoro, ele incorporou o personagem e ficou, a caracterização também ficou perfeita. Não tem no Laços, no graphic novel, não tem essa parte dele. Na verdade, tem outras partes que não estão no filme, que seria eles conhecendo quando criança, que é muito fofinho, com o traço da Luca Fage. Mas não tem problema, não estragou o filme. E eu acho que quando eles deram essa oportunidade para inserir outro personagem, mais uma vez mostra a importância assim, desse cenário da Turma da Mônica, e abre a oportunidade do universo, né? E ficou muito linda a mensagem que ele quis passar. Recadinho final. Recadinho final. Pessoal, quem gostou, curte, tá? Easter egg. Boa. Não lembrava. Enfim, curte o vídeo, curte o canal, curte o de cultura e... Quer falar mais alguma coisa? Eu queria que tu, jovem, que está no outro lado, colocasse nos comentários que personagem da Turma da Mônica te representa, certo? Eu me identifico um pouco com a Mônica por causa da minha paciência. Desculpa. Jogou na cara. Não, nem um pouco. Eu me identifico com a Mônica e depende. Com a Mônica, às vezes, porque eu fico brava com algumas coisas, mas eu consigo ser forte. Não sou brava, mas eu consigo ser forte em algumas situações que às vezes as pessoas acham que a gente vai ser sempre frágil. E não vou ser frágil, não. Eu sou forte. Mas eu me identifico com a Magali, um pouquinho, porque sim, eu como demais. Mas é uma questão, enfim. Comida é bom. Comer faz bem. E o Cascão. O Cascão. Que ele é muito engraçado. Ele é maravilhoso. O timing da piada é muito bom. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E esse é o Coach de Cultura. Fazendo propaganda. Por favor. Feito, time. Ele vai cortar, ele corta. Sim, sim. Foi. Foi? Valeu. Dá tchauzinho.